E isso também mantém as relações funcionais. Você não precisa ser amiga de todo mundo, mas você também não precisa ter inimigos por todo canto. Vou te dar alguns exemplos de mulheres que estavam presas nessa armadilha e que mudaram quando desenvolveram mobilidade emocional. O primeiro exemplo é de uma advogada. Vamos chamá-la de Patrícia. A Patrícia tinha uma necessidade enorme de provar que estava certa. Em toda discussão, em toda reunião, em toda conversa, ela tinha que vencer. Ela tinha que mostrar que sabia mais, que tinha razão. E ela geralmente conseguia, porque ela era muito inteligente, muito preparada. Mas sabe o que acontecia? As pessoas começaram a evitá-la. Ninguém queria trabalhar em projetos com ela. Porque toda reunião virava debate, toda conversa virava disputa. E ela estava ficando isolada. Quando ela veio trabalhar comigo, ela estava frustrada. Ela falava: nossa, eu estou certa, mas por que as pessoas não reconhecem isso? Porque elas ficam com raiva de mim quando eu só estou mostrando a verdade. Trabalhamos isso durante algum tempo e o trabalho não foi sobre ela parar de ter razão. Foi sobre ela entender que ter razão não era o objetivo. O objetivo era construir casos que ganhassem. Para isso, ela precisava de equipe. Ela precisava de pessoas dispostas a trabalhar com ela. E ninguém quer trabalhar com alguém que está sempre provando superioridade. Ela começou a treinar uma coisa simples. Antes de rebater alguém em uma reunião, se perguntar: meu objetivo aqui é provar que eu estou certa ou é fazer o projeto avançar? Quando o objetivo vira fazer o projeto avançar, ela começou a escolher formas de se posicionar que não humilhavam a outra pessoa. Em vez de dizer, você está errado, isso não funciona assim, ela começou a dizer, interessante, como você chegou nessa conclusão? Porque eu estava pensando por outro ângulo, deixa eu compartilhar. Ela continuava se posicionando, continuava oferecendo a perspectiva dela, mas sem destruir a perspectiva do outro. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvi-la mais, porque ela parou de ameaçar o ego delas. E o trabalho dela melhorou, porque agora ela tinha equipe colaborando de verdade, não pessoas obedecendo por medo. Segundo exemplo é de uma gerente de recursos humanos. Vamos chamá-la de Helena. Helena tinha o padrão oposto. Ela sempre escolhia ter paz. Em qualquer situação de conflito, ela cedia, ela engolia, ela evitava. E isso estava destruindo o trabalho dela, porque ela precisava dar feedbacks difíceis. Ela precisava colocar limites em comportamentos inadequados, mas ela não fazia, porque tinha medo de desagradar, de criar conflito, de ser vista como rígida. Então ela deixava comportamentos ruins passarem e a equipe ia perdendo respeito por ela. As pessoas faziam o que queriam, chegavam atrasadas, não entregavam no prazo, desrespeitavam colegas e a Helena não fazia nada porque ela queria paz. Quando ela veio trabalhar comigo, ela estava exausta, porque manter a paz não estava trazendo paz, estava trazendo caos. E ela estava tendo que fazer o trabalho de 3 pessoas, porque as outras não faziam e ela não cobrava. Trabalhamos durante algum tempo e o trabalho não foi sobre ela virar confrontadora, foi sobre ela entender que evitar conflito não estava servindo ao objetivo dela. O objetivo dela, como gerente, era criar um ambiente funcional. Um ambiente funcional precisa de limites claros. Ela começou a treinar, dar feedbacks diretos, sem ser agressiva, mas sem suavizar tanto que a mensagem não passava. No começo foi muito difícil. Ela sentia que estava sendo má, mas ela foi percebendo que as pessoas não a odiavam por ela dar feedback. Algumas até agradeciam, porque finalmente tinham clareza do que era esperado e o ambiente começou a melhorar, porque agora tinha estrutura, tinha limites e a Helena parou de se esgotar fazendo o trabalho de todo mundo. Terceiro exemplo é de uma empresária, vamos chamá-la de Cecília. A Cecília oscilava entre os 2 extremos. Às vezes ela explodia e brigava por tudo, outras vezes ela engolia tudo e acumulava. E isso estava, claro, destruindo o casamento dela, porque o marido nunca sabia como a Cecília ia lidar. Mas às vezes ela aceitava coisas absurdas sem reclamar. Outras vezes ela explodia por coisas pequeninas. E ele ficava confuso e a relação ficava tensa. Quando ela veio trabalhar comigo, ela falava, eu não sei como ser. Quando eu falo,
O que eu penso, eu pareço louca. Quando eu não falo, eu fico doente de tanto guardar. Como eu faço? Trabalhamos isso durante alguns meses e o trabalho foi sobre ela desenvolver critério, sobre ela entender que não era sobre falar tudo, nem sobre não falar nada. Era sobre escolher o que valia a pena abordar e o que podia deixar passar. E quando escolhia abordar, fazer isso de forma construtiva, não explosiva. Ela começou a treinar duas coisas. Primeira, identificar o que realmente importava para ela, o que era negociável e o que não era. Segunda, comunicar isso de forma clara, antes de acumular. Em vez de deixar 15 coisas passarem e explodir na 16ª, ela começou a abordar logo a primeira ou na segunda, com calma, com clareza. E o casamento mudou, porque o marido começou a entender onde estavam os limites dela e ela parou de oscilar entre ser capacho e ser explosiva. Ela ficou previsível e previsibilidade gera segurança em relações. Percebe o padrão dos 3 exemplos? As mulheres que estavam presas entre ter razão e ter paz e que agora desenvolveram mobilidade emocional. A capacidade de se posicionar sem precisar vencer, a capacidade de discordar sem criar guerra, a capacidade de escolher batalhas com consciência.